Oi, gente! Bem-vindos a esse no canal, você que está assistindo. Eu vim aqui falar hoje sobre um assunto que eu acho muito importante, que eu gosto muito de conversar, sobre saúde da mulher, basicamente. Só lembrando que eu não sou médica, não sou dessa área, mas eu vim compartilhar a minha experiência com o anticoncepcional. Eu já conversei sobre isso com algumas amigas e aí pensei, bom, vou compartilhar com mais pessoas que estiverem interessadas no assunto. Antes de eu parar de tomar, eu pesquisei bastante, li muito sobre e também vi vários relatos de várias pessoas que tiveram uma experiência parecida ou então o que sentiram quando pararam de tomar anticoncepcional. E é sobre isso que eu vim falar hoje. Bom, basicamente acho que isso é muito comum hoje em dia, das meninas começarem a tomar anticoncepcional sem muita informação, sem muito alerta do que vai acontecer no corpo delas, do que pode acontecer, e sem muita explicação do porquê que a gente precisa, de como aquilo funciona no nosso corpo. E foi exatamente isso que aconteceu comigo e com muitas amigas também que tiveram experiências parecidas, né? Então, quando eu era bem nova, eu tinha uns 17 anos por aí, eu fui no médico procurar, assim, ajuda na verdade porque eu tinha muita cólica, um fluxo muito intenso, e eu fui na verdade reclamar disso, né? Eu fui falar, olha, não sei o que eu faço, né? E aí, o que a gente pode fazer? E aí, instantaneamente, eu acho que já é prescrito o anticoncepcional, né? E aí você pensa, nossa, maravilha, né? Vai diminuir minha cólica, vai diminuir meu fluxo, só maravilhas. Então eu comecei a tomar por conta disso, não foi pra contracepção, e eu acho que isso acontece com muita gente. Então eu comecei a tomar aos 17 anos e basicamente eu tomei três marcas, três tipos, né? Porque eu tomava e depois de um tempo parava meio que de fazer efeito, ficava tudo desregulado, tentava outro e só deu certo mesmo no terceiro, né? Então eu tomei, o primeiro chamava Estesa, depois eu tomei um que chama Gestinol, que inclusive não tem pausa, é pra quem realmente não quer menstruar, enfim, porque realmente eu tinha era tudo muito intenso os sintomas que eu tinha. E aí o terceiro foi um que eu acho que agora tá ficando mais famoso, que chama Clyra. Ele tem diferentes doses ao longo da cartela, inclusive eu tenho uma aqui, sem abrir, que eu parei, e aí sobrou essa. Então, ó, tem diferentes cores e doses. E aí, esse deu super certo pra mim. Eu fiquei tomando, na verdade, eu comecei a tomar aos 17, hoje eu tenho quase 23, tomei durante todo esse período, sem pausa. Esse daqui eu tomei por uns 2 anos. E assim, foi o que mais eu me adaptei, né? Foi o que mais resolveu cólica, fluxo, eu quase não menstruava. Cólica eu tinha ainda, mas era bem menos, assim, minha vida mudou. E por muito tempo eu falava isso, eu não vivo sem anticoncepcional, minha vida mudou, eu não vivo sem. Até que esse ano eu comecei a estudar um pouquinho melhor sobre o assunto, porque eu faço faculdade de enfermagem, e aí chegou um momento que a gente começou a estudar um pouquinho da mulher, né? Então eu tive aula de fisiologia, sobre como as coisas funcionavam no sistema reprodutor feminino, e aulas de farmacologia, e aí entrou anticoncepcional, entrou terapia de reposição hormonal, e aí eu comecei a entender um pouquinho do que se tratava, de como as coisas, comecei a entender de como as coisas deveriam funcionar, como elas devem funcionar fisiologicamente, como normalmente, né, no nosso corpo, e como elas passam a funcionar quando você toma hormônio todo dia. E aí, até aí eu tava ok, assim. Só que eu comecei a refletir, né, o porquê que eu estava tomando e há quanto tempo eu estava tomando. Bom, e aí basicamente o que eu comecei a refletir foi que eu gostei tanto de como que tudo funcionava perfeitamente, comecei a entender as variações hormonais ao longo do ciclo, a ovulação, enfim, e as consequências, né, os sintomas que a gente sente durante todo o período, e eu comecei a entender como as coisas, né, funcionavam, não de uma maneira super profunda, né, a gente estuda, não é tudo muito aprofundado, mas eu tive uma boa visão de como que tudo deveria funcionar, e eu comecei a pensar, gente, mas realmente
É perfeito, tipo assim, naturalmente é tudo muito perfeito, tudo muito sincronizado e como tudo deve acontecer todo mês, o ciclo e tudo mais. E eu comecei a pensar, eu não tenho isso, eu não tenho um ciclo, não tenho variações, né, hormonais, enfim. Mesmo que o hormônio tente mimetizar o ciclo, né, com variações de hormônio, como alguns anticoncepcionais já têm hoje em dia, ainda assim não é agente natural, né? E aí, enfim, além disso, quando eu comecei a ver um pouquinho de farmacologia, entendi um pouco mais os riscos, porque a gente sabe que tem riscos, né? Assim, na verdade, quando eu comecei a tomar, ninguém me alertou, tá? Ninguém perguntou se eu tinha predisposição a trombose, a AVC, ninguém perguntou isso, mas ao longo dos anos, você lê a bula, tem lá muitos efeitos colaterais e riscos, né? Mas todo mundo fala, mas é um risco pequeno, nananana. Tá. Só que daí eu vi, quando você começa a entender por que aquela substância no anticoncepcional pode causar, por exemplo, trombose, entre outras coisas. E aí eu comecei a pensar, gente, realmente, pra quê, sabe? Até que ponto vale a pena, assim, comecei a pensar, né? Que eu tô num momento que eu achei que não tava fazendo muito sentido. Mas eu não coloquei uma pressão em mim, eu preciso parar e não posso voltar a tomar. Eu não coloquei, porque como eu sempre sofri de muita cólica e um fluxo muito intenso e já estava há anos quase sem ter muito contato com menstruação, eu fiquei meio assim, tipo, eu me deixei livre, né? Eu me deixei livre pra, posso tentar parar. E aí, caso não der certo, caso todos os sintomas sejam muito intensos novamente, aí eu volto a tomar, vou fazer o quê? Né? A gente tem que, acho que é aquilo, você não pode, nossa, mas ninguém deve tomar, enfim, não sei, tem que ver, cada caso particular tem que balancear as coisas, né? Pra algumas pessoas vai valer a pena se os benefícios que ele traz pra você superam os riscos e os efeitos colaterais, né? Por que não? E aí eu falei, bom, tá, vou tentar. E aí comecei a tentar, simplesmente chegou uma cartela nova e eu não comecei a tomar ela. E aí eu tava com medo que ia ser uma bagunça, mas aí como a gente tá de quarentena, né, ou se você não está, deveria, eu falei, bom, vou tentar, se o negócio ficar muito louco, eu volto a tomar, ou então eu vou estar em casa, vai ser mais de boa do que eu não tô na correria de faculdade nem nada, e aí vou tentar. E aí, simplesmente, agora tem quase 3 meses, né, que eu não tomo. E assim, o que eu posso dizer? Pontos negativos e pontos positivos, né, como tudo na vida. Assim, mas por enquanto eu acho que os positivos estão superando os negativos. Eu acho que o ponto mais negativo, que eu acho que muita gente fala disso, muita gente reclama, e realmente é uma coisa bem chata, são espinhas, tá? Eu comecei a sentir aumento de espinha... lá pro 1 mês e meio depois, 2 meses depois. Aumentou muito, agora vocês não estão vendo, Sofia, não tô vendo nada. Mas assim, tá rolando um reboco aqui e tá rolando uma luz aqui natural. E aí não dá pra ver. Mas sim, gente, aumentou a espinha. Bastante, bastante, bastante. Se olha na luz assim, ficou triste assim a pele, tá? Não senti tanto da oleosidade, assim, eu senti mais de espinha mesmo, um monte de bolinha. Sabe quando do nada, tudo de uma vez? Foi isso que eu senti. Ainda não tive tempo, nem recursos para resolver isso, então por enquanto estou aqui, né? Tô aqui vivendo. Mas acho que é um dos maiores pontos negativos, assim. E aí, vamos falar dos positivos, eu acho que ainda ganha, sabe? É claro que eu vou tentar resolver isso num futuro aí, vou tentar resolver essa coisa de espinha. Eu ainda acho que a gente pode tentar resolver de outras formas, sem ser hormonal, né? Mas aí, vamos lá. Outro ponto negativo, eu acho que pra muita gente, seria que você pode engravidar, né? Você pode engravidar, realmente. Então, né, tem que buscar aí outras formas. Falar com o seu médico, tá? Acho que pra muita gente é um ponto, né, importante a se considerar. Mas aí, pontos positivos, vamos falar, porque eu acho que é o mais importante, né? O que mudou? Estou sentindo alguma diferença? Vamos lá. Muita gente fala de humor, né? Que muda a disposição, até o humor. Tem até estudos que ligam, né, o anticoncepcional com depressão.
Bom, em humor não senti muita diferença. Talvez porque eu estou aqui em casa, de quarentena, aquela coisa. E aí, né, é um desânimo que já paira no ar, né, na quarentena. Então não senti muita diferença em disposição, nem nada disso. Não comecei a do nada ter vontade de malhar, ter vontade... Não. Acho que pra mim não mudou muita coisa. Em relação a... Tem gente que fala que se sente um pouco inchada, né? Eu não me senti inchada, pra mim aquele era o meu normal, não me senti muita diferença. Mas agora que eu parei, eu senti realmente um pouco de diferença, assim, no toque, assim. Eu não sei, é uma sensação diferente. Talvez porque agora a gente tem variações hormonais, eu tenho variações hormonais durante o ciclo, e aí tem períodos que a gente se sente mais inchado, tem períodos que menos, e aí com o anticoncepcional a gente fica meio que linear em vários sentidos, né? Em humor, em vários sentidos, então talvez seja por isso. Outra coisa, uma das coisas mais legais que eu tenho sentido é conhecer o meu corpo, porque você passa a entender muito mais o que tá acontecendo no seu corpo. Eu baixei um aplicativo bem famosinho, chama Clue, que você coloca lá, ele faz umas continhas de data, de ciclo e tudo, e aí você vai marcando os sintomas. Depois de um tempo o aplicativo já meio que entende como tá funcionando. E eu achei que eu ia ficar assim, totalmente errada e desregulada. Achei que eu ia ficar totalmente errada e desregulada, como era quando eu era mais nova, né, antes de começar a tomar. Mas, gente, não. Gente, veio tudo certinho. Eu fiquei assim, não é possível. Veio tudo certo, gente, assim, nas datas que mostram lá no aplicativo. E aí, como eu falei, depois de um tempo ele já vai entendendo quantos dias quantos dias tem o seu ciclo, ele já vai entendendo os sintomas que podem acontecer perto da menstruação e tudo. Gente, veio tudo certinho. Tem vindo tudo certinho. Eu fiquei chocada como o nosso corpo é perfeito. E aí que eu percebi, realmente é perfeito. E assim, não deveríamos mexer nisso, sabe? É o que eu sinto. Eu tô falando aqui não cientificamente, tô falando o que eu tô sentindo, que realmente eu não gostaria de voltar a mexer nesse ciclo, nessa harmonia, que eu tô sentindo uma harmonia, entendeu? Mas também tô reaprendendo a lidar com menstruação, que eu acho que é uma coisa que também a gente precisa falar, né? Pra um outro momento. Mas assim, veio tudo certinho. E aí, é um negócio louco, que assim, realmente, aumentou o fluxo, aumentou cólica, aumentou. Mas aí, gente, não tá uma coisa ainda, pelo menos por enquanto, espero que continue, não tá uma coisa insuportável, uma coisa que você vai lidando, uma coisa que você vai entendendo, tantos dias vai ficar assim, tantos dias vai ter cólica, sabe? E uma coisa louca que aconteceu, que inclusive já compartilhei com algumas amigas, que eu fiquei assim, não. Algumas mulheres, pouquíssimas mulheres, se vocês pesquisarem, tem uma coisa chamada dor de ovulação, que eu não sabia o que era, né? Já tinha ouvido falar, mas assim, nunca me interessei, assim, porque não sentia nada. E aí, simplesmente, um dia X no meio, assim, do ciclo, assim, comecei a sentir uma pontadinha, não era uma cólica, era uma pontada só do lado direito, bem onde fica o útero, mas assim, do lado direito só. E, gente, que estranho, né? Aí fui pesquisar, tem gente que tem isso que, dor de ovulação, de um lado só, blá. Aí eu fui olhar no aplicativo pra ver que dia que era. Gente, estava ali nos dias reservados ali da ovulação. Eu fiquei assim, não. E aí no mês seguinte aconteceu exatamente a mesma coisa de novo. Então assim, eu fiquei assim, não, gente, é perfeito, realmente é perfeito. E você começa a conhecer o seu corpo, os sinais que o seu corpo dá e, sabe? Então eu tô me sentindo muito mais conectada. Tô me sentindo muito mais, sei lá, viva nesse sentido, sabe? No começo, eu senti bastante assim uma coisa, é um sentimento meio estranho de, nossa, tô esquecendo alguma coisa. Sabe esse sentimento? Mas aí depois fala, é porque eu não tô tomando o remédio. E depois isso passa, assim, hoje em dia eu não lembro mais, né, que eu tomava, não lembro mais. E acho que é um processo de autoconhecimento que vai se prolongando, que ainda tem muitas etapas, né, porque realmente a gente começa a tomar e começa a interferir nisso tudo quando a gente é muito novinha. Eu, pelo menos com 17 anos, não sabia como funcionava um ciclo menstrual, nem, sabe, não sabia o porquê que aquilo estava acontecendo. Assim, sabia, mas não tinha muita noção
do que seria tomar hormônio todo dia, não tinha essa noção e não tinha muito esse autoconhecimento de saber o que tá acontecendo no meu corpo ao longo de 28 dias, enfim. Então, tenho essas vantagens que eu tenho pra apresentar. E por enquanto não pretendo voltar, gente. Mesmo com alguns pontos negativos, como eu falei, eu pretendo resolver esses pontos negativos de outra forma. E, enfim, pensar em outros métodos. E aí cada um tem que ir conversar com o seu médico, né? Mas eu acho que tá sendo uma experiência muito legal, eu resolvi compartilhar, porque, enfim, talvez alguém se identifique, né? Talvez alguém esteja pensando em fazer isso, ou já fez, e quer ver se tem algum ponto em comum, né? Muitos pontos tem em comum com muitas mulheres, né? Eu mesma assisti vários vídeos e vi vários relatos. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido esse bate-papo. Comenta aí embaixo pra mim a sua experiência, se você já fez ou se você pensa em fazer. Eu adoro compartilhar histórias. Compartilha com uma amiga que também tá passando pela mesma coisa. E é isso, gente. Obrigada se você chegou até aqui. Um beijo.